seu marido. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. Primeiro vídeo do nosso especial de Dia dos Namorados, 6 dias seguidos. Eu espero que vocês estejam animados. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o John e a Sandra Garner. Como sempre, eu tenho que avisar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são depressão, esclerose múltipla, suicídio e armas de fogo. Sandra e John Garner se conheceram em Paris, no Texas, nos Estados Unidos, nos anos 90. Os dois trabalhavam juntos na mesma empresa. Um dia eles simplesmente começaram a conversar, rolou um certo clima e eles decidiram sair juntos. A Sandra era 13 anos mais velha do que o John. Ela também era divorciada, mãe de 2 filhos, mas isso não parecia ser importante pra ele. Ele realmente gostou. 2 anos e se casaram no dia 1º de janeiro do ano 2000. John adotou os 2 filhos da Sandra, Wes e Andrea, e a família o recebeu de braços abertos. A família dele também gostou muito da Sandra, confiava muito nela. No geral, eles eram um casal muito feliz. O John era um cara bem engraçado, cheio de piadas. Os amigos diziam que o único defeito dele era beber demais. Ele passava dos limites de vez em quando, mas nada muito sério, só tipo, às vezes quando ele bebia muito, ele ficava alterado. Depois do casamento, ele foi promovido a gerente na empresa em que trabalhava e começou a ter alguns problemas, assim, principalmente estresse e depressão. Esse estresse também começou a afetar a maneira como ele tratava os seus subordinados, e isso é importante mencionar aqui por causa do que vai acontecer depois. O John, ele criou um pavio bem curto nessa época. Ele demitia muitas pessoas por motivos mínimos, simplesmente qualquer coisa que incomodasse ele era um motivo para demissão. E ele mesmo dizia que não admitia atrasos, nem doença, nem corpo mole, de maneira nenhuma. John começou a tomar antidepressivos que pareciam ajudar, as coisas pareciam ter voltado ao normal, mas ele manteve essa coisa rígida no seu trabalho. Ele nunca deixou de ser um chefe extremamente rígido. Wes e Andrea, os filhos da Sandra, relatavam que ele era um cara legal em casa, mas com certeza ele se dava bem melhor com o Wes. O Wes estava muito feliz de ter uma figura paterna, um homem em casa com ele, e realmente sentia falta disso antes. E a Andrea, ela teve dificuldades pra lidar com, tipo, um novo relacionamento, um homem em casa também era uma coisa que ela não estava mais acostumada, mas com o tempo ela percebeu como amava sua mãe, cuidava da sua mãe, então ela também o recebeu muito bem, depois de um tempinho. No ano de 2014, a Sandra foi diagnosticada com esclerose múltipla. Eu falei dessa doença recentemente aqui no canal, é uma doença degenerativa do sistema nervoso. No caso da Sandra, a doença surgiu lentamente, com episódios curtos e sintomas intensos, mas por curtos períodos de tempo. Ela tinha tontura, visão turva, fadiga e problemas de memória. Então tinha dias em que ela estava ótima, assim, 100% saudável, e tinha dias em que ela não conseguia sair da cama. Podia variar bastante. O John se tornou o enfermeiro dela, deixando boa parte da sua vida pessoal de lado para estar com ela o tempo todo. Os remédios que a Sandra tomavam, infelizmente, estavam causando enjoos ainda piores nela e também depressão. Fazia ela falar sobre suicídio e como ela odiava depender das pessoas. Ele insistia que não podia viver sem ela, que cuidava dela porque a amava e que estaria sempre lá por ela, e isso parecia ajudar nesses momentos em que ela simplesmente, o remédio fazia com que o cérebro dela, a química do cérebro dela fizesse ela se sentir extremamente triste, desanimada. Com o passar do tempo, a doença foi ficando um pouco mais intensa, mas continuava assim, com episódios variados. Tinha dias que ela estava super bem e tinha dias que ela não conseguia sair da cama. A Sandra precisou parar de trabalhar permanentemente e, pelo que eu entendi, ela não conseguiu uma aposentadoria por invalidez por causa desses dias de saúde. Realmente era na sorte. Alguns dias ela acordava bem e alguns dias ela não acordava bem, mas isso não permitia que ela tivesse um trabalho estável, né? Então ela teve que parar de trabalhar e não conseguiu se aposentar. Mas o John continuava lá com ela, ajudando o máximo possível, e agora ele era o único na família que tinha um emprego, né? Com os filhos agora adultos e fora de casa, o casal decidiu se mudar para a cidade de Maypearl, no Texas, uma cidade bem pequenininha, calma, onde os dois compraram uma casa bem grande, com piscina, um quintal grande, churrasqueira, e planejavam ter uma vida confortável.
possível. A ideia era poder receber todo mundo lá nos feriados e em datas comemorativas, aproveitar ao máximo o tempo que ainda restava, principalmente esses dias de bastante saúde que a Sandra tinha. A doença dela não estava na sua fase terminal, pelo que eu entendi, vai demorar bastante ainda para chegar na sua fase terminal, mas de qualquer jeito esse dia chegaria e eles não queriam perder tempo. Os pais do John se mudaram para a casa em frente a deles também para ajudar com os cuidados da Sandra. Anos se passaram e as coisas estavam funcionando muito bem. A doença, como eu disse, tinha seus altos e baixos, mas a Sandra parecia feliz, mais confortável até naquela casa. E pro John, ter a sua família por perto para ajudar também era muito bom. Pessoas em quem ele confiava, pessoas que ele podia, sabe, às 2 da manhã, se tivesse uma emergência, era só ligar para casa dos pais, os pais vinham até a casa dele, eles estavam lá 5 minutos um do outro, ótimo. No dia 1º de janeiro de 2018, o casal completou 18 anos de casamento. Wes, o filho da Sandra, foi até lá para fazer um jantar especial e ficou com eles até as 7 da noite. De acordo com a Sandra, ela e o marido foram dormir por volta das 9h30, porém, à meia-noite, ela telefonou para a emergência, dizendo que um homem havia invadido sua casa e atirado no seu marido. 911, what is your emergency? I need somebody to come. I need the police. I need an ambulance. My husband's been shot. Okay, what happened there? There was a man here. And he shot him. And he told me not to call the police. And do you know where the male subject went? No, I was in the bathroom. And he told me to sit down and count to 100. And not to call the police until I got to 100. He said if I called y'all before he reached 100, he'd come back and kill me. Please hurry. I think he's still alive. He's making noises, please. What can I do for him? You want to try to do CPR? Yes, yes. I need to lay him flat on his back on the ground and remove any pillows. On the ground? You want me to get him off the bed? Yes, ma'am, if possible. We need to try to do some compression. Okay. Okay. He's on the floor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. There's my baby here. They're on the way, ma'am. Ela disse que um homem aleatório invadiu a casa, matou seu marido na cama, mandou ela se sentar e contar até 100 e foi embora. A viatura e a ambulância levaram mais ou menos 15 minutos para chegar. Eles tentaram socorrer o John, mas infelizmente ele faleceu. E não tinha nada na casa que indicasse que foi arrombamento, nem nada disso. A Sandra entrou em pânico, gritando, chorando. Os policiais tentaram tirar fotos dela e tirar fotos da cena, mas tava tudo uma bagunça. Além disso, o quarto onde o John faleceu não estava intacto mais, não era mais uma cena de crime intacta, porque os paramédicos precisavam entrar lá para socorrer o John, né? Então, tava tudo uma bagunça. Mesmo assim, eles fizeram o melhor possível. A Sandra disse que não reconheceu o tal homem, mas que ele invadiu a casa, atirou no John e foi embora. Ela foi levada para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência por volta das 2 da manhã, ainda de pijama. Suas mãos foram testadas para pólvora e havia um pouquinho de resíduos de pólvora nas suas mãos, mas isso não preocupou ninguém naquele momento, até porque, de acordo com a sua história, ela estava do lado do marido no momento que um cara atirou nele, então faria sentido ela ter um pouquinho de pólvora em qualquer lugar, no corpo. Sandra disse que estava se esforçando para não chorar e que ela queria explicar tudo com os maiores detalhes possíveis. Ela disse que eles foram dormir por volta das 9h30 da noite. Ela acordou por volta da meia-noite com o som de 2 disparos. Na escuridão, ela viu um homem com uma lanterna e uma arma. Por reflexo, assim, no pânico do momento, ela rolou pra fora da cama e ficou debaixo da cama e começou a gritar, acreditando que talvez os vizinhos ouvissem, mas ninguém a ouviu. O homem com certeza era branco, ele vestia um moletom azul, jeans e uma máscara na cabeça. Ela começou a implorar que ele não a matasse e ele respondeu que só estava lá para matar o John por vingança. Ele disse: "Ele me demitiu, eu perdi minha família, minha casa, eu estou aqui para me vingar." O homem também disse que queria dinheiro, então ela o levou até o cofre que ficava no closet do quarto e deixou que ele levasse todo o seu dinheiro, aproximadamente $18.000. Ele então pediu que ela sentasse na penteadeira e disse pra ela ficar lá e contar até 100. Ela contou até 100, achou que ele provavelmente tinha ido embora e ligou pra emergência. Na casa, no cofre, no closet, não havia dinheiro nenhum, mas também não havia provas de que havia dinheiro lá antes, sabe? Não tinha nada que a Sandra tivesse que confirmasse que ela tinha $18.000 em dinheiro no seu cofre, no seu closet.
Quando ela foi liberada, a Sandra foi deixada na casa dos sogros, onde boa parte da família já estava esperando por ela, querendo ver como ela estava, falar sobre o velório e a investigação, né? Quem foi que assassinou o John. Eram poucos os parentes que suspeitavam da história da Sandra, mas havia alguns que tinham as suas dúvidas naquele momento. Ela voltou para sua casa naquela noite sozinha, e não, a casa não foi fechada como cena de crime, como eu disse, com os paramédicos entrando e saindo. Os policiais decidiram só tirar fotos. Foi isso que eu achei que não foi uma boa ideia, porque ela não disse que o cara estava usando luvas, então eles deviam ter checado para impressões digitais, mas eles não fizeram isso. Ela simplesmente voltou para sua casa. E isso, gente, já é o dia seguinte, tá? Porque isso aconteceu na madrugada, ela foi interrogada durante a manhã, ela passou a tarde na casa dos sogros, e aí na noite seguinte ela foi pra casa, tudo liberado. Ela disse que não tinha medo de ficar sozinha, disse que se o assassino retornasse, ela mesma o mataria. Mas os policiais também acreditavam que isso não aconteceria, o cara já tinha tudo que queria, sabe? Ele matou o John, ele conseguiu $18 mil, seria muita burrice voltar lá. E realmente, ninguém apareceu. O Wes, filho da Sandra, no momento em que soube que o John faleceu, ele dirigiu até a delegacia. Ele nem chegou a falar com a mãe antes, ele foi direto para a delegacia. Como ele não morava na cidade, ele chegou lá poucas horas depois da Sandra ser liberada, então provavelmente final da tarde, primeiro dia de investigação, ele chegou na delegacia. Wes disse para os policiais que tinha uma certa suspeita sobre o caso. Ele achava que foi a sua mãe quem matou o John. Detetives tentaram questionar os motivos dele e ele não tinha nenhuma evidência, ele disse que era só intuição. Ele não parecia também querer acusar a mãe, ao mesmo tempo que ele estava acusando a mãe. Wes sugeriu coisas como cachorros, por exemplo, os 2 cachorros. O casal tinha 2 cachorros grandes em casa, que teriam feito bastante barulho e acordado os 2 antes do cara simplesmente aparecer no quarto do casal. Também disse que ela tinha uma arma escondida no seu carro para emergências e ela podia ter usado essa arma contra o seu marido. Os detetives disseram que continuariam as investigações e que se precisassem falar com o Wes de novo, eles chamariam, mas foi só isso por enquanto. Durante a semana seguinte, os policiais entravam e saíam da residência, vasculhando quartos, documentos, procurando por provas e também pelos nomes dos funcionários que o John tinha demitido no último ano, né? No carro eles não encontraram nenhuma arma, mas havia 49 pistolas e 12 rifles na casa. De acordo com a família, isso era normal. O John colecionava armas e nenhuma delas ficava trancada em lugar seguro, elas simplesmente estavam espalhadas por toda a casa. Mais de 60 armas. Muito perigoso. A única arma que parecia ter desaparecido era uma pistola calibre 38 que o John havia comprado de presente para Sandra. E sabendo que ela tinha um pouco de resíduo de pólvora naquela noite, esse detalhe fica um pouco suspeito, né? Bom, observando a conta do Google da Sandra, eles descobriram que ela havia pesquisado recentemente coisas como matar alguém enquanto ele dorme. Ela também havia pesquisado alguns dos sintomas causados pelo consumo de alguns dos remédios que ela tomava e coisas assim. Não dá pra saber se essa parte dos remédios era porque ela queria matar alguém ou era só porque ela tomava esses remédios e queria saber se tomasse demais passaria dos limites ou alguma coisa assim. Não sabemos. Mas é estranho, é suspeito. No dia 4 de janeiro de 2018, 3 dias depois da morte do John, eles foram até a casa dela. A Sandra disse que nunca manteve uma arma dentro do seu carro e não sabia por que o Wes tinha dito isso para a polícia, mas quando a polícia pediu para checar a garagem pela segunda vez, ela não permitiu. De acordo com a Sandra, ela não queria permitir aquilo porque o verdadeiro culpado estava nas ruas andando livremente com o dinheiro dela e ninguém parecia estar procurando por esse homem. O que era verdade? A gente vai ver aqui, não parece que a polícia estava se esforçando muito para encontrar um homem que poderia ter feito isso. Eles pareciam estar focando muito na possibilidade de ter sido alguém próximo do John que fez isso. Bom, eles tinham um mandado, então eles entraram na garagem igual e dentro do carro, debaixo do banco do passageiro, estava a pistola calibre 38 enrolada em papel toalha dentro de um saco plástico. Como a arma não estava lá no dia anterior, eles tinham certeza de que ela foi colocada no carro depois das buscas, ela foi escondida no carro depois das buscas. Wes estava lá com a mãe esse tempo todo e quando ele viu que os policiais encontraram a arma, ele correu para avisar a família do John, já usando o termo arma do crime. Ele disse que eles encontraram a arma do crime.
foi um exagero, foi uma coisa que ele assumiu na pressa, mas ele estava certo, foi confirmado. Não havia nenhuma impressão digital na arma, nem DNA, até porque ela parecia estar enrolada em papel toalha, né? A pessoa provavelmente limpou, mas foi confirmado que sim, aquela era a arma do crime. Com todas essas evidências, não dá pra negar, né? A Sandra estava muito suspeita. A única coisa que foi bem difícil aqui o tempo todo nesse caso foi definir um motivo. Que motivo a Sandra teria para assassinar o seu marido, um homem que cuidou dela, um homem que a sustentava financeiramente, que pagava por todas as suas despesas médicas? Por que ela teria um motivo para matá-lo? Essa é a parte mais importante, o que vocês acham? Ela foi levada para a delegacia para ser interrogada e dessa vez como suspeita. Eles a acusaram de várias maneiras e ela insistia que não tinha matado o marido e que não foi ela quem colocou a arma lá, que ela nem se lembrava que tinha uma arma que ela ganhou de presente um tempo atrás, porque ela não usa armas. Esse foi o argumento dela. No, you're trying to get me to admit something I didn't do. Yes. Yes. And I'm done talking to you. Bom, eles a liberaram para esperar por alguns resultados laboratoriais, mas como nenhuma outra evidência foi encontrada na pistola, os policiais decidiram prendê-la como suspeita de homicídio. Sandra foi presa na frente de todos os seus parentes. De acordo com ela, foi bem humilhante. E ela foi indiciada em março de 2018. Um ano e meio depois, ela foi a julgamento. E ela estava bem mal. A esclerose tinha piorado com o estresse da cadeia. Ela estava com os cabelos brancos. E a sua saúde foi bem afetada nesses 21 meses. Eu não sei como é que eles tratam as prisioneiras doentes, né? Nem aqui, nem nos Estados Unidos, eu não sei como é que eles tratam quando você tem uma pessoa com uma doença crônica severa, como esclerose múltipla, na prisão. Mas, ela não tinha feito bem pra ela. A Sandra se declarou inocente. A promotoria estava bem confiante de que eles iam conseguir provar que ela era culpada, mas eles tinham alguns buracos para preencher, né? Primeiro, por que o Wes tinha tanta certeza de que a sua mãe matou o John? Segundo, por que os policiais não exploraram um pouco mais a possibilidade de ter sido um ex-funcionário do John que invadiu a casa e o matou? Terceiro, se alguém foi lá com esse objetivo, por que usou a arma da Sandra? Né? Se a gente pensar que realmente foi uma pessoa que invadiu a casa, por que essa pessoa usou a arma da Sandra para matar o John? Quarto, será que existe a possibilidade do Wes ter feito isso e a mãe não ter coragem de incriminá-lo? Então criou toda essa história de invasor para não incriminar o filho? E aí o filho chegou acusando ela e ela tava assim... Traição. Várias possibilidades aqui, muitas teorias. Detetives declararam que o Wes nunca foi considerado suspeito. Mas sim, ele poderia ter feito aquilo, ele poderia ter escondido a arma debaixo do banco do carro da mãe, depois das primeiras buscas serem concluídas. E eles também disseram que ele não tinha um álibi, porque estava sozinho em casa quando o assassinato aconteceu. De acordo com ele, né? Além disso, ninguém checou o carro da Sandra para impressões digitais, para ver se havia digitais do Wes na porta do carro, no porta-mala do carro ou no volante. Ninguém checou impressões digitais, como eu disse, em lugar nenhum da casa. O advogado da Sandra mencionou a possibilidade do Wes ter matado o John porque ele tinha sido listado no seguro de vida do John como dependente e ele receberia um bom dinheiro pela morte do padrasto. Mas nunca foi concluído que ele precisava de dinheiro, sabe? Nunca foi dito assim, mas ele precisava desse dinheiro, ele tava desesperado por dinheiro. Não tinha nada disso, nenhuma informação assim. A Sandra testemunhou ao seu próprio favor e ela que sim, que poderia ter sido seu filho, mas que ela não tinha certeza e infelizmente ela não se lembrava de muitos detalhes do crime porque foi há mais de um ano atrás e a esclerose múltipla mexe com a memória do ser humano, mas muitas pessoas acham que isso indica que ela estava mentindo e que não era a esclerose múltipla mexendo com a memória dela. O julgamento terminou um mês depois. Sandra Garner foi declarada inocente e liberada. A família do John continua até hoje acreditando que foi ela. O Wes também, infelizmente, ele não fala mais com a mãe. Ele está, de mal com a mãe, porque ele realmente continua insistindo que foi ela quem matou o John. A Sandra tem as suas suspeitas até hoje. Ela acha que pode ter sido o Wes, mas ao mesmo tempo ela acha que não, porque quem não reconhece o próprio filho, né, de máscara e tal, pode não ter sido ele. Ela só continua com essa história de que foi um homem branco aleatório que invadiu a casa no meio da noite. Ela continua viva, ela tá bem, ela tá lá, vivendo sozinha. Eu não sei se ela tem uma enfermeira ou alguém que cuida dela periodicamente. É isso.
essa é a história da Sandra Garner e do John Garner. Me digam, pessoal, quais são as suas teorias, o que é que vocês acham. E como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix vai estar passando aqui embaixo. Ou se você prefere usar o Mercado Pago ou o cartão de crédito, você pode mandar um valeu. Ou você pode se tornar membro. Muito obrigada, Simail Alves de Oliveira, Lilian LS e Hannah Celtan por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. É isso. Esse é o vídeo de hoje. E eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo do nosso especial de Dia dos Namorados. Tchau! Que sim poderia ter sido seu filho, mas ela... que sim que ela... Mas que... que sim que poderia ter sido seu filho...